Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vou pedir que os irmãos me acompanhem. Nós temos aí ainda alguns minutos. E eu pelo menos vou falar algo necessário para a igreja a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos podem abrir. Eu quero ler com vocês os primeiros 5 versículos do capítulo 1. E então, os versículos 42 a 47 do capítulo 2. Vamos ler esses 2 textos de base, que nos servirão de caminho de desenvolvimento daquilo que nós queremos transmitir à igreja nessa noite. Os primeiros 5 versículos de Atos, capítulo 1, e os versículos 42 a 47 do capítulo 2 do mesmo livro. Então leiamos capítulo 1, do 1 ao 5. Preste bastante atenção. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora o capítulo 2 de Atos, versículos 42 a 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, nessa noite eu convido a todos os irmãos de bom coração, de boa alma, de fé, que pensemos como que por espelho, olhando de um lado a igreja primitiva do primeiro século, vamos colocar a primeira igreja do Senhor Jesus sobre a terra, a igreja de Jerusalém, e olhando também para nós, agora como igreja, diríamos, em tese, a última das igrejas. Se a de Jerusalém foi a primeira, não é? Eu digo, em tese, a nossa última, não que não haverá outra depois da nossa, do nosso tempo. Eu quero dizer que estamos já no final de uma era dispensacional da igreja. Estamos no limiar da história. E vamos então olhar para a igreja de Jerusalém e vamos compreender a natureza dessa igreja, a visão dessa igreja, a mente dessa primeira igreja, que se está ainda longe de ser a igreja ideal, pelo menos é o maior e melhor exemplo que nós podemos ter a seguir.
Entenderam? Se porventura a igreja primeira de Jerusalém está longe de ser a igreja ideal, a igreja, na sua plenitude, mas é o que melhor nós temos na história para olhar e na qual nos espelharmos. A igreja dos primeiros discípulos. Agora, para uma melhor pedagogia, eu quero que os irmãos se imaginem participantes daquela primeira igreja lá de Jerusalém. Lógico que vai ser só uma imaginação. É só para dar o choque em nós, quando num dado momento da mensagem nós descobrirmos que se nós achávamos que lá era o ideal, nós vamos nos dar conta de que nós estamos aqui. E que precisamos olhar para aquela igreja, para termos, ou tê-la como exemplo, e nos inspirarmos nela. Irmãos, a primeira igreja do Senhor Jesus, uma igreja que nasceu a partir dos próprios ensinamentos diretos de Jesus Cristo. Se eu perguntasse para cada um como você se converteu, você vai dizer: não, um vizinho meu pregou o evangelho, eu recebi um folheto, ouvi uma mensagem no rádio, sei lá, você tem a sua experiência. Mas imaginem que os primeiros discípulos, eles foram chamados diretamente por Jesus. Se você se imagina nessa primeira igreja, imagine você sendo chamado diretamente por Jesus. Poxa, que vantagem, não? Sim ou não? E que coisa maravilhosa. Imagina Jesus andando aí, fala: Pedro, deixa as redes aí e segue-me. Almir, deixa aí o bombeiro e segue-me. Cadmo, deixa aí as bolsas e segue-me. Vera, deixa aí o Dal e segue-me. E eles seguindo a Jesus, todos eles, por 3 anos e meio, preste atenção, irmãos, por 3 anos e meio, Jesus esteve com os seus discípulos, todos os dias. Jesus, a cada dia, levantava cedo, os discípulos levantavam, Jesus já havia levantado, esses detalhes pouco nos importam no momento, e lá estava Jesus ensinando as coisas concernentes ao Pai, as coisas concernentes ao Evangelho. Um dia, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, Jesus foi morto, crucificado, foi sepultado, ele ressuscita, e diz a Escritura que ele agora, em ressurreição, aparece para um número aproximado de 500 pessoas, por ocasião da sua ascensão. Ali estava a base da primeira igreja de Jesus Cristo. Umas 500 pessoas o viram ascender aos céus. O que vocês acham disso? Na opinião de vocês, vamos nem falar desses 500, vamos falar dos 120, que são aqueles que estarão lá no dia, ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, que receberam o derramamento do Espírito Santo. Mas o que vocês acham desse primeiro grupo, 3 anos e meio, assistidos por Jesus, pessoal e diretamente? Jesus era o pastor, era o mestre, era o conselheiro, fazendo prodígios e sinais. Eu pergunto para vocês, se você estivesse lá, neste grupo, até esse momento, 3 anos e meio sendo discipulado por Jesus, você se sentiria pronto para ser igreja? Uma pergunta simples. Porque você não tem isso hoje. Você teve 3 anos e meio com Jesus? Você se sente pronto para ser igreja? Você está satisfeito com o grau, o nível de envolvimento, de aprendizado, de discipulado que você tem? Imagine que aqueles discípulos lá, que andaram 3 anos e meio com Jesus, a despeito do que viram, do que experimentaram e do que compreenderam, eles não estavam preparados.
Eles não tinham condições de cumprir, de levar a cabo aquilo que Jesus queria deles enquanto igreja. Querem a prova? Depois de 3 anos e meio, diz o texto que nós lemos em Atos capítulo 1, veja na sua Bíblia, versículo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, aquilo que aqui o escritor Lucas está dizendo no versículo 1 é: eu escrevi o primeiro livro. O que é o primeiro livro? É o livro de Lucas. Então, o que nós temos no Evangelho de Lucas? Nós temos aquilo que Jesus começou a fazer. O que ele fez, que aqui é chamado de começo? Ora, ele ensinou, discipulou os seus discípulos por 3 anos e meio. Então, aquilo que aconteceu em 3 anos e meio do ministério de Jesus em relação aos seus discípulos, aqui Lucas vai dizer que foi o que ele começou, é o início. Foi uma fase de preparação, 3 anos e meio preparando os discípulos, falando com os discípulos, corrigindo os discípulos, procurando gerar neles uma consciência mínima acerca da verdade, acerca de Deus, acerca do reino de Deus. O versículo 1 diz, isso foi o começo. Continua o versículo 2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes apóstolos também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, depois da sua morte. Se vocês pensavam que 3 anos e meio de discipulado com Jesus era o suficiente, e lembrando que nós não temos esses 3 anos e meio com Jesus, ou temos? Mas não sendo esses 3 anos e meio suficientes, foi necessária uma segunda etapa. Jesus agora, depois da sua morte, após a sua ressurreição, ficou ainda 40 dias. Diz o texto, aparecendo-lhes durante 40 dias. Ou seja, Jesus estava presente todo o tempo com os discípulos após a sua morte. Nunca Jesus arredou o pé de perto dos seus discípulos após a sua ressurreição. Mas ora ele se mostrava, ora ele se ocultava, ora se manifestava, ora se ocultava. 40 dias num jogo de aparecer e desaparecer, como que treinando os seus discípulos a aprenderem a andar com Jesus a partir da sua presença invisível. Porque se por 3 anos e meio já estava Jesus com os discípulos fisicamente, carne e osso, agora eles precisariam desfrutar, reconhecer a presença de Jesus em espírito. Jesus mostrava em carne quando havia maior necessidade e tornava a desaparecer, como que dizendo, estou aqui. É só uma questão de mostrar ou não se mostrar. A presença minha é real entre vocês. Eis que eu estou convosco todos os dias. Vocês creem nisso? Até a consumação dos séculos. A prova que eu sei que essa palavra de Jesus se estende até nós é porque se ele disse que estaria com os discípulos naquele momento até a consumação dos séculos, de duas uma, ou Jesus disse, eu estarei com a minha igreja enquanto houver séculos e tempo, ou então ele estaria dizendo que aqueles discípulos jamais morreriam e viveriam até o final dos séculos. Quem está entendendo o meu raciocínio? Se ele diz, eu estou convosco todos os dias, este convosco não é somente os 12, não é somente a primeira igreja, mas é eis que eu estou com a minha igreja todos os dias.
todos os dias. Mas é preciso que você entenda que essa presença é uma presença espiritual. E a presença espiritual de Cristo não é menor e nem é menos real do que a presença física. Pelo contrário, a presença espiritual é muito maior. Tem uma potência muito maior, porque não é uma questão de mero relacionamento exterior, mas é o Cristo vivo habitando dentro do espírito humano de cada um de nós. Por 40 dias esteve Jesus com os discípulos, e é como que ele dissesse: olha, se eu estive com vocês 3 anos e meio, vocês não pensem que estão preparados. Ainda precisa de uma quarentena para que eu fale para vocês acerca do reino de Deus. Precisava mais 40 dias. Quem está me entendendo? Os 3 anos e meio não foram suficientes. Porque agora, depois da morte e ressurreição, muitas coisas que outrora eles não podiam entender, agora eles podiam entender. Agora Jesus falava. E sobre o que Jesus falava? 40 dias é relativamente pouco tempo. Sim ou não? E o que Jesus então falava nesses 40 dias? O que diz a sua Bíblia? O que diz a sua Bíblia? Durante 40 dias, falando sobre o quê? Das coisas concernentes à festa junina. Não? 40 dias, falando das coisas concernentes à eleição de 2022. Falando das coisas concernentes ao Bolsonaro, ao Lula, direita e esquerda, polarização política, quem está certo, quem está errado. É isso? Gente, em nome de Jesus, precisamos de colher da raiz, da origem, do princípio. Igreja é algo do céu. A igreja é um projeto divino. Se alguém pensa que a igreja é uma mera organização de alguém que quer ganhar dinheiro, ficar rico, roubar as pessoas, mentir para as pessoas, ou qualquer pessoa que pensa que vai pegar a Bíblia, vai ficar lendo a Bíblia, orando, jejuando, com a mão para cima, para de bobagem. Igreja é um projeto divino. Se você não acredita, sinto muito, não posso fazê-lo acreditar. Eu creio. Não estou aqui perdendo tempo. E nenhum de nós deve estar envolvido com a questão igreja como passatempo. Tanta coisa para se fazer, vai perder tempo com igreja. Coisa feia. Está com medo de quê? Do diabo? Você dorme com ele, não tem medo dele. Não é medo. Não é barganha. É compreensão de que há um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, e que este Deus, segundo a sua economia, o seu propósito, ele tem um projeto. Ele tem um projeto. Infelizmente, hoje em dia, eu tenho que falar. A questão religiosa, entenda a palavra religiosa no melhor sentido possível que você puder compreender. Nada pejorativo. Mas as coisas religiosas para nós, quando eu falo nós, é nós ocidentais, ou para nós desse século, é mais uma questão de utilidade do que outra coisa. Deus virou uma mercadoria. Ou seja, por que nós precisamos de Deus? Qual a importância da igreja? Ora, na última das hipóteses, os mais fiéis estão pensando na salvação deles. Ora, se Deus e igreja tiver relação para mim imediata com minha salvação, eu estou mercadejando. Eu gosto de Deus, eu digo que o amo, faço algumas coisas para Ele,
vou à igreja, fico por ali, porque tudo isso vai resultar na salvação da minha alma. Por isso eu perguntei no grupo da igreja essa semana: e se você fosse imortal? E se você não fosse passível de morte física, nem eterna? Se não houvesse a ideia de condenação nenhuma, você teria algum interesse pela sua salvação? Eu sei que alguém pode dizer: mas se não tem ideia de condenação, também não haveria de salvação. É porque você entende condenação como sendo um tacho de fogo preparado. E isso não é condenação. Não existe nada na Escritura parecido com um tacho de fogo. O que a Bíblia chama de lago de fogo, entenda definitivamente, é o uso de uma linguagem poético-simbólica para falar de aniquilamento. Ou seja, será que quando nós pensamos no sagrado, no divino, em Deus, nas coisas a Ele relacionados, nós não estamos agindo não porque amamos, não porque desejamos, não porque somos, não porque compreendemos, mas porque nós estamos fazendo um jogo entre o que eu faço e o que eu posso ganhar para ser curado de uma doença, para o demônio não ficar me espetando, para o demônio não furar o pneu do meu carro, não fundir o motor do meu carro, para o demônio não devorar a minha lavoura, se é que você tem lavoura. Geralmente as pessoas estão num jogo. Tanto é que quando as pessoas entendem a graça de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, que não pode jamais encolher a mão para qualquer que seja o pecador, a pessoa fala assim: perde a graça. Eu gosto do Deus que ameaça, ou você faz ou vai para o inferno, porque é essa ameaça que me faz andar na linha. Ou seja, as pessoas não amam a Deus, não querem a Deus. Deus é uma coisa insignificante, vazia, desprovida de significado, que não serve para nada, a não ser se colocarem em dúvida ou em questão o meu destino. Aí não, então Deus é a minha aposentadoria. É mais ou menos quando eu estiver velhinho, sem poder trabalhar, aí eu vou ter a minha aposentadoria. É a vida eterna no seio do Pai, né? Naquele peito de Jesus, deitado. Agora eu estou velhinho, né? Porque enquanto eu posso mesmo, nada faria em direção a Ele, se não fosse por ameaça, uma questão de utilidade. É assim que a maioria das pessoas veem. Por isso que falta em nós a força da ação. Por isso que o que nós fazemos é o mínimo, é aquilo que não mexe com você. O que nós fazemos em relação a Deus é aquilo que não mexe nas minhas estruturas. É que não mexe, eu vou dar 20 reais. Não mexe nas minhas estruturas. Se falar de 1.000, vai começar a mexer na minha estrutura. Mas só 20 dá para dar. Dá para abrir a janela da consciência, dar uma ventiladinha. Esse mês dei 20. A igreja tem tudo a ver com um projeto divino. E esse projeto divino tem tudo a ver com o reino de Deus. Jesus, por 40 dias, falava com os apóstolos acerca do reino de Deus. Em outras palavras, como dissesse: olha, agora só temos 40 dias aqui, nesse plano da economia divina. Então vamos falar do essencial, do mais importante, do primordial. E eu imagino os apóstolos: e o que é o primordial? Jesus diz: o reino de Deus. 40 dias falando, e eu fico imaginando, depois de 40 dias, todo mundo empolgado. Agora nós já estamos preparados. Eu não. Acham pouco? 3 anos e meio na faculdade de Jesus, depois uma pós-graduação de 40 dias, curso de extensão, diplomados,
Nós tivemos isso? Nos achamos preparados. Eles tiveram, quando eles pensavam, agora está tudo certo, aí Jesus fala, não, tem nada certo. Vocês podem saber de tudo. Podem ter entendido com a mente tudo. Mas agora falta a única coisa capaz de fazer com que vocês amem essa verdade. A única coisa capaz de fazer vocês absorverem essa verdade no coração, para que essa verdade seja uma coisa só em vocês. Vocês e a verdade não são mais duas coisas, é uma única coisa. Falta para vocês a única coisa capaz de fazer com que vocês sejam capazes de dar a vida pelo Evangelho. Sem essa coisa, bobagem. Está aqui o segredo. Encontrei. Está aqui o ponto. Será que nós não estamos na mesma condição dos discípulos até esses 40 dias? Que condição, pastor? Pessoas que andaram com Jesus, viram Jesus, comeram com Jesus, viram os milagres, ouviram a palavra, tiveram o próprio Jesus como mestre, ensinando e explicando acerca do reino de Deus, mas pessoas covardes, pessoas fracas. Sabiam, mas não tinham o impulso. Sabiam, mas não tinham o poder. Sabiam, mas eram incapazes de dar um passo concreto na direção do reino de Deus. Como Pedro, por exemplo. Pedro acabara no momento de ter a revelação de que Jesus era o Filho do Deus vivo. 5 minutos depois ele estava sendo repreendido por Jesus, arreda, Satanás. Ou seja, no momento que ele tem a revelação maravilhosa, Jesus é o Filho do Deus vivo, que coisa gloriosa. No mesmo momento ele dizia, Jesus, olha, para de bobagem, qualquer coisa, se vierem te pegar, cada um de nós saca da espada, a gente faz uma guerrinha, mata uns 10. Rapidinho a gente resolve esse problema, nada de cruz, nada de sofrimento. E não entendia Pedro que o do reino, não entendia Pedro que o caminho do reino é o caminho da morte. Não existe reino sem morte. Tanto é que Jesus fala que era necessário ir para Jerusalém, ser perseguido, preso e morto. Em seguida diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não existe outro caminho. Quando os discípulos pensavam, nós estamos prontos, olha o que Jesus fala para eles. Capítulo 1 de Atos, versículo 4. E comendo com eles, Jesus comendo, uma refeição, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não saiam pregando, não, bobagem, para. Não sai, não. Vocês devem esperar. Vocês devem esperar a promessa do Pai. Não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Batismo com o Espírito Santo tem uma finalidade. Tem um motivo. Tornar a palavra entendida e aceita e crida com a mente, tornar essa palavra uma coisa só com o seu coração. De modo que quando você diz, quando o Adriano um dia falou para a Quênia
que a amava. Quem sabe o que ele queria dizer com isso? Alguém aqui já disse para alguém que amava a pessoa? Mas esse amor de erótico mesmo, o eros, esse amor da paixão. Você já amou alguém? Não responda. É perigoso você responder. Pode criar problema depois para você. Mas caso você tenha amado alguém, o que uma pessoa quer dizer para outra quando diz eu te amo? Ela quer dizer, sabe o quê? Eu não posso viver sem você. Você já imaginou, Bilu, que inferno seria a tua vida sem a Dila? Que miséria de vida, desgraça de vida sem a Dila? Ouve. O que seria de você acordando sem ela do seu lado? Vida vazia, saudade louca, saudade sua. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido você acordar e um outro não está com você. Isso é amor. Sabe por quê? Porque aquela pessoa faz parte de você. Ela está dentro de você. E perdê-la é perder um pedaço de você mesmo. Isso é amor. Agora, e quando dizemos que nós amamos a Cristo e amamos a sua palavra? Eu dei o exemplo de um casal humano, de um amor humano que é relativo, para falarmos do amor a Deus, a Jesus Cristo e a sua palavra. Até o presente momento, do capítulo 1, versículo 5, os discípulos ainda podiam viver sem Jesus. A prova está no final dos evangelhos. Depois Jesus morreu, ressuscitou, a despeito de toda a tristeza, das lágrimas, das lamúrias. O que aconteceu? Os discípulos assim, acabou tudo, cada um volta para a sua velha vida. Quem lembra do final dos evangelhos? 7 discípulos falaram, vamos pescar, foram pescar. Em outras palavras, vamos voltar à nossa vida anterior e foi só um incidente, foi só um mal entendido, é vida que segue. É possível seguir a vida antes do batismo com o Espírito Santo. É possível. Por quê? Porque você e a verdade são duas coisas. Por mais que você entenda, por mais que você goste da verdade, por mais que a verdade seja para você interessante, ela só é interessante, mas não é você ainda. Jesus disse, portanto, permaneçam em Jerusalém, não saiam até que vocês possam ser fundidos com a palavra. E eles permaneceram esperando por 10 dias, reunidos no cenáculo. Quando eu leio esse texto, me vem uma coisa clara à minha mente. O batismo com o Espírito Santo passa pela minha vontade, passa pela minha obediência, passa pelo meu aguardar, passa pelo meu desejar, passa pela minha expectativa. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque os discípulos não foram para casa dizendo, não, ele vai batizar, ele vai fazer. Não, permaneçam em Jerusalém, juntos. Ficaram 10 dias dentro de um cenáculo, 120 pessoas, aguardando. Cada minuto era uma expectativa, vem agora. Não, nesse minuto não vem, mas agora pode vir. 10 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, e aí acontece o grande fenômeno que faz nascer a igreja efetivamente, chamado o Pentecostes. Por isso o nome da nossa mensagem, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. E sobre esse título só falarei no final dessa mensagem.
Mas estavam reunidos, e aí a descrição do evento é muito clara, acredito, muito clara não, é conhecida de todos, muito clara talvez não seja. Estavam todos reunidos, 120 pessoas. Jerusalém, naquela ocasião, estava cheia de pessoas, porque era a festa do Pentecostes. O Pentecostes era uma festa dos judeus, dos hebreus. Era uma das 7 festas que Deus mandara que o povo de Israel realizasse uma vez por ano. E, portanto, naquele dia da festa, onde houvesse um judeu na terra, subia para Jerusalém, podia morar nos confins da terra, ele ia, levava sua barraca, armava a barraca em Jerusalém e ficava 7 dias morando em tendas para aquele grande evento da festa de Pentecostes. E foi numa ocasião dessa cidade cheia de pessoas, quando de repente ouviu-se no céu, vindo do céu, enchendo todo o ambiente onde os 120 estavam assentados, um barulho, um grande barulho como de vento impetuoso. Não era um ventinho suave, uma brisa. Não, era um vento forte, era o som como de um vento forte, enchendo o lugar, e de repente, atenção, apareceram, é o fenômeno da visão, eles viram com os olhos físicos. Agora, pasmem, na sua Bíblia você lê labaredas de fogo, sim ou não? Aí você pensa numa tocha de fogo, sim ou não? Mas o texto bíblico, na língua grega, diz claramente: apareceram glossas de fogo, ou como que de fogo. Passou glossas. O que são glossas? A Andresa já sacou e falou: será que a glossa é de onde vem a palavra glossário? Línguas. Apareceram idiomas. Então o que você vê por aí dizendo: está descendo fogo, você fala: cadê o idioma? Aí se vier com 3, 4 palavras, tepalabalaia, se turianda e canta, bobagem, línguas, idiomas, como que de fogo, e foram descendo esses idiomas. Agora, esse é um fenômeno, para lá de incompreensível, porque como eu posso ver idioma? Como eu posso ver? Apareceram, o aparecer está para a visão, idiomas, como que de fogo, e os idiomas vindo, descendo, desceu na cabeça, no juízo, na consciência de cada um dos 120 discípulos. Desceu a palavra divina. Essas glossas são a palavra de Deus, o Cristo encarnado, que subiu, que ascendeu glorificado, é o mesmo que desceu, palavra de fogo no entendimento. Não são palavras, sons, fonemas que entram nos ouvidos, como diz o ditado: o que entra no ouvido, sai no outro. Deus fala: não. Jesus, a palavra de Deus diz: eu descerei, palavra viva, que queima, que arde na consciência, no juízo, na mente, no entendimento. Porque quando essa palavra
entra no entendimento, quando a linguagem divina, o logos divino, entra na mente, na consciência e forma agora uma nova consciência, uma nova percepção, ela agora faz parte de mim. Já estava dito em Jeremias: nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis. E agora os discípulos, tendo essa palavra fogo, essa glossa, esse idioma, esse logos forjado, amalgamado, entremesclado com a consciência, agora se tornaram eles pessoas destemidas, pessoas corajosas, pessoas fortes, pessoas que não temiam os leões das arenas de Roma. Que dirá a Covid-19? Alguém me disse: pastor, até que eu queria ir para a sua igreja, mas vocês foram para um lugar agora muito difícil o acesso. Eu falei: a parada de ônibus fica em frente ao local de reuniões. Ela: mas vai que eu atravesse a pista e seja atropelada. Eu falei: muito bem, bom raciocínio. Conselho: não vá. Você pode morrer atropelada, mas cuidado, não vá ao supermercado. Você pode ser atropelada. Não viaje, o avião pode cair. Não ande de carro, uma carreta poderá esmagar o carro no qual você estará. Não coma, você pode ficar entupido e morrer enfesado. Estou errado? Qualquer desculpa ou qualquer coisa é desculpa para quem não tem o fogo do Espírito enquanto logos flamejante na consciência. Quando esse fogo, essas línguas, esse idioma, esse verbo, esse logos desceu, puseram-se todos a falarem em novas línguas. Está todo mundo preocupado, pastor, e essas novas línguas? Pega pelo princípio que quando você recebe uma nova consciência, você agora vai falar uma nova linguagem. Você agora vai falar daquilo que interessa a Deus e de fato interessa a você. E o que foi que eles disseram? Basta você ler o capítulo 2 de Atos. Estou me dirigindo para o final. Capítulo 2, versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? Como nós ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? As grandezas de Deus. Agora, olha como o diabo é sujo. Olhe para mim. De tudo que se debate em Atos capítulo 2, é somente se fala ou não fala em línguas. Querem falar em línguas. Outros falam: não existe falar em línguas. Mas ninguém fala assim: gente, o que importa aqui no texto é o que eles falavam. Porque qual é a finalidade do idioma? Ajuda aí, pessoal. Qual é a finalidade das línguas? Não é comunicar? E quando você comunica o quê? O texto é claro. Esse grande episódio é para que se comunique as grandezas de Deus. E o restante é restante. Se Deus quiser me usar na língua que Ele quiser usar, de anjo, da terra, de Marte, de onde Ele quiser, que Ele use, desde que se fale as grandezas de Deus.
Agora, não vem com conversa fiada para cima de mim. Se vier perguntar onde estão as grandezas de Deus, onde estão? Eu quero as grandezas. O dom pelo dom não serve para nada. O que importa é o que se comunica. Agora, após esse grande episódio, estavam agora a igreja no seu dia a dia de igreja. Irmãos, olha a diferença. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. E eu pergunto para os irmãos, o que esses irmãos aqui dessa igreja tinham, que nós não temos? Diz o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Havia um interesse pelo ensinamento dos apóstolos. E não somente interesse, eles permaneciam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão não é importante? Deve ser sintoma, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. E aqui cabe uma pequena ressalva. Eles permaneciam unânimes no templo. Esse templo é o templo de Herodes, é o templo de Salomão, que fora restaurado, que fora reconstruído, depois restaurado. Mas entenda que esse no templo não tem nenhuma conotação religiosa. É porque era o lugar onde havia espaço público para se estar. Eles estavam constantemente no pórtico de Salomão, num grande alpendre. Então eles não iam para lá porque era o templo, eles iam para lá porque era um espaço. Claro isso para todos? E diz então, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aqui há pelo menos 3 coisas desse trecho que eu gostaria de ressaltar aos irmãos, porque esta porção não é aplicável a nós na sua totalidade. Explico. O que houve aqui, o que aconteceu aqui com esses irmãos, pode até ser que aconteça conosco por alguma necessidade situacional, uma ocasião específica. Mas o que esses irmãos fizeram foi que, porque eles entenderam que Jesus voltaria tão logo, mas tão logo, tão imediatamente, que eles abandonaram suas casas ou seus afazeres, deixaram tudo e falaram: vamos viver todo mundo só orando e só cantando e só se abraçando e só se aconselhando. Aqui todo mundo, amanhã na casa do irmão fulano, depois do irmão Beltrano, depois... Mas como é que nós vamos comer? Vamos vendendo as propriedades. Foram vendendo, e trazia e distribuía, e todo mundo comia. Chegou uma hora que acabou. E Jesus não veio. Naquele tempo em que eles esperavam. Aí somou-se a isso uma grande fome em Jerusalém. Aí atrapalhou tudo. E aí Paulo sai agora nas igrejas gentílicas, recolhendo dinheiro para assistir os irmãos de Jerusalém. Então foi muito bom, não foi pensado, não foi orientação do Espírito de Deus. É bonito, mas não é aconselhável que você amanhã deixe seu emprego, todo mundo, e vamos viver na casa uns dos outros comendo até acabar tudo. Não é esse o conselho que nós recebemos, nem que nós entendemos que deve ser segundo os ensinamentos dos apóstolos nas epístolas. Mas aqui encontra-se pelo menos
Encontram-se mais, mas pelo menos 3 princípios que, sendo válidos lá, são válidos em todos os tempos. Primeiro princípio: esses irmãos tinham amor à palavra. Amavam a palavra, ouviam a palavra, acolhiam a palavra, permaneciam na palavra. É o que primeiramente o texto nos diz. Segundo, esses irmãos amavam uns aos outros. Esses irmãos amavam os irmãos. Esses irmãos amavam estar com os irmãos. Esses irmãos tinham prazer em se reunir com os irmãos, em estar presente com os irmãos, reunidos com os irmãos, na comunhão dos irmãos. Ou seja, a individualidade de cada um desses irmãos estava sendo dissolvida na coletividade de um corpo. O que certamente, a partir da modernidade para cá, houve uma inversão. O grande lema e fundamento da modernidade é a valorização e a busca incessante pela individualidade. Veio a pós-modernidade, tudo se tornou líquido, tudo foi dissolvido, tudo virou uma questão mercantil. Tudo agora é utilidade, e cada indivíduo na sua própria prancha, lutando para não naufragar, mas não quer se unir ao outro. Mas esses irmãos amavam-se mutuamente e amavam estar reunidos uns com os outros. Esse é o segundo princípio. E o terceiro e último princípio é que havia nesses irmãos um sentimento profundo de generosidade. Generosidade, que é o princípio que aponta para o fato de que você não ama a sua individualidade mais do que a coletividade. Irmãos generosos. Tanto é que, falando de uma das igrejas, não dessa de Jerusalém, mas de uma outra igreja, os irmãos da Judéia, ou melhor, os irmãos, Gil, minha memória agora, alguém se lembrar pode me ajudar, da igreja que, quando ficou sabendo que Paulo estava fazendo a grande arrecadação para socorrer os irmãos de Jerusalém, diz que é como o texto nos deixa claro, ou pelo menos subentendido, que é como que Paulo dissesse: irmãos, olha, vocês, os irmãos da Macedônia, né? Salvo engano, olha, vocês vão ficar de fora dessa oferta, viu? Os irmãos, mas por quê? Olha, é porque é o seguinte, nós estamos arrecadando oferta para os irmãos pobres de Jerusalém, entenderam? Sim, mas o que tem? A gente não pode participar. É porque vocês são mais pobres do que eles. Já viu pobre ajudar pobre? É mais fácil perguntar se já viu rico ajudar pobre, né? O contrário é mais lógico. Mas aí Paulo, é como que Paulo dissesse: irmãos, então fiquem de fora. Vocês estão em extrema pobreza. É capaz que a gente faça uma oferta para vocês. Aí diz o texto de 2 Coríntios capítulo 8, que esses irmãos disseram a Paulo, diz que eles suplicaram com profundos rogos, rogando a Paulo: não nos tire a graça de participar da assistência aos santos. E disse que da profunda e extrema pobreza eles superabundaram em generosidade. Isso é amar o outro, amar uma causa, é acreditar. Isso é generosidade. Porque o mais óbvio seria: Paulo, obrigado, ainda bem que você reconhece que nós temos que ficar de fora. A gente estava até já juntando aqui alguma coisa, mas ainda bem que Deus te iluminou
porque nós faríamos mais por obediência do que por amor. Porque não temos. Estamos aqui num sufoco. Mas não, eles não admitiram a possibilidade de serem privados de participar. Então essas três características, amor à palavra, amor aos irmãos, de estar com os irmãos, comunhão com os irmãos e a generosidade, são marcas indeléveis de uma consciência que foi amalgamada com a palavra, o verbo, o logos, a língua, a glossa divina na sua consciência e no seu coração. Vou encerrar agora. Mas como encerrar essa mensagem, né? É a grande questão. Como encerrar? Amém? Agora, deixa a mensagem igual saci, de uma perna só. Tem que ter a outra para nós caminharmos daqui em diante. Atos 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Esse ao cumprir-se pode significar mais de uma coisa. Primeiro, ao cumprir-se significa Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento e como tal era uma sombra de uma realidade futura. Então é como que dissesse o texto de Atos capítulo 2, versículo 1. Chegaria um dia que aquela festa, Pentecostes, enquanto uma sombra, ela alcançaria o seu cumprimento na sua realidade. Portanto, não tem nada a ver comigo. É uma questão meramente, dos planos e dos tempos de Deus. Assim como o cordeirinho que era imolado, um dia ganhou substância na pessoa de Jesus, cumpriu-se o seu significado. O Pentecostes também, enquanto figura, ganha substância neste evento. O evento de Atos 2 é a substância daquilo que no Antigo Testamento era apenas um indício, apenas uma sombra, apenas uma figura. Cumpriu-se. Esse é o primeiro significado. Entretanto, esse cumprir-se pode significar também uma outra coisa, que é isso que eu quero deixar para os irmãos. É que os discípulos de Jesus estavam aguardando esse dia. Jesus disse: permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. E quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas. Daí eles estavam aguardando esse dia, que a promessa do Pai se cumpriu para eles, aconteceu para eles. E por fim, podemos dizer que cada cristão, individualmente, precisa encontrar neste versículo 1, nessas palavras, a sua própria experiência. Já cumpriu-se em você e para você esse dia? A pergunta que alguns farão é: pastor, nós vamos fazer o quê? Uma reunião de batismo com o Espírito Santo? Não, bobagem. Pastor, como é que nós vamos saber se o irmão foi batizado ou não? Falando em línguas. Outro dirá: pastor, você quer dizer então que nós não somos batizados com o Espírito Santo? Suspeito. Mas como assim? Não é só um batismo? Como também é só uma morte de Cristo. Mas se eu não me identificar a morte de Cristo, o fato de eu falar que ela é real não me torna morto com Cristo. Nada que aconteceu, que se cumpriu na pessoa de Jesus e dos seus apóstolos é real em mim, se em mim não se cumprir. Se eu não tiver experiência. Pastor, essa experiência de quê então? Vamos falar agora em línguas a partir de hoje? Não, mas na sua consciência, no seu juízo e na sua mente, precisa descer as glossas de fogo. Precisamos sair da condição de meros ouvintes para nos tornarmos
parte da palavra e a palavra parte de nós. Precisamos passar por um profundo processo de reflexão. O que está acontecendo comigo? Qual é a minha relação real com a palavra de Deus? Qual é a minha relação real com o reino de Deus? Qual é a minha relação real com a igreja de Jesus Cristo? Qual é a minha relação real com o Espírito Santo? É uma questão de religiosidade? É uma questão de tradição? É uma questão de costume? Ou é um desejo ardente que eu tenho de conhecer e de experimentar essa palavra divina? Tem que passar pela sua decisão. Assim como os discípulos falaram, nós vamos aguardar esse dia. E ficaram esperando a cada segundo, a cada minuto, a cada um dia, 2, 3, 10 dias, havia uma decisão. Ninguém foi para o seu pescar, para o seu... Não, eles estavam determinados. O que significa que havia neles uma decisão. Jesus disse que isso iria acontecer, e eu quero que aconteça. Hoje vamos sair daqui, e o que eu quero de vocês, e de mim sobretudo, é que cada um saia dizendo: eu preciso que o verbo divino, que o logos divino, que a palavra divina desça na minha consciência. Eu preciso parar de ficar só ouvindo como quem escuta os ruídos distantes e dar atenção ao som como de vento estrondoso que anuncia que é o momento de todos nós sermos tomados pela palavra de Deus. Se você não desejar isso, não vai acontecer com você. Pastor, vai ser que dia? Vai ser o mais breve possível, a depender da intensidade da sua busca, do seu desejo, do seu querer, do seu bater. Batei, batei, e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque qual é o pai que o filho pedindo a ele um pão lhe dará uma pedra? Qual é o pai cujo filho pedindo ao pai um peixe lhe dará um escorpião? Pois se os pais sabem dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais o Pai Celestial vos dará do seu Espírito em abundância. É hora de começarmos a falar: Senhor, já entendi tudo, já passei por 3 anos e meio, já passei por 40 dias, hoje eu preciso do fogo do teu Espírito para arder dentro de mim e me fazer alguém determinado a viver pelo teu evangelho ou a morrer pelo teu evangelho, no sentido de que nada eu desejo sem o teu evangelho. Amém?